Está começando o Meu Patrimônio, o podcast da O2 Capital, onde a gente aborda diversos assuntos relacionados à construção, gestão e preservação do seu dinheiro. Meu nome é Rafael Amantini, eu sou host aqui do programa e hoje eu conto mais uma vez com a presença do meu sócio Felipe Chad. Fala, Rafa, e aí? E aí, primeiro episódio gravado em 2023. Não é o primeiro a ser postado, né? Mas é o primeiro gravado. Muito bom, esse ano vai ser diferente, eu acho. Vai ser diferente? Todo ano é diferente. Né? Todo ano é diferente. A pauta de hoje é justamente isso. Cara, né? A pauta de hoje é legal. Apresenta os Vamos apresentar aí. Todo mundo, né? A gente está aqui com os dois sócios também do escritório. Ele já participou de um episódio aqui, né? O Marcelo Fara, nosso sócio. Tudo bem? Tudo certo. Feliz em participar novamente aqui do podcast. E aí, sobreviveu nessa virada de ano aí? Opa, firme e forte. Deu para curtir bastante, agora voltar com tudo. E ele, a primeira vez que está participando aqui, tá, do nosso programa, Gustavo Mischiati. E aí, Rafa, beleza? Aí, tudo bom? Fala, tudo certo? Guga. Beleza, Chad, Tá Marcelinha. Tá um pouquinho nervoso, cara? Ah, eu tô, cara. Não tô acostumado a ficar na frente das câmeras, assim. Tá. Cara, ele até cortou o cabelo hoje. Pois é, eu ouvi dizer que um cortou o cabelo, outro tomou banho, o que aconteceu? O Marcelinho até veio mais bonito hoje. Primeira vez estava de polo, agora tá arrumado. É novo ano. A gente tem que colocar um dress code pro podcast. Você me pegou desprevenido aquele dia, você sabe. Muito bom. Não, mas é assim que é bom, né? Assim que é bom. Pegar na hora ali e sai sempre os melhores papos. Tava até com medo aqui do que tava rolando aqui no começo do episódio, né? Antes da gente começar a soltar aqui a gravação. O papo tava gostoso, mas tem bastante coisa pra rolar, né? Tem bastante coisa. E cara, eu vou falar uma coisa que eu tava pensando vindo pra cá, na hora que eu tava entrando aqui no estúdio. O episódio de hoje, cara, é um bate-papo que a gente faria no escritório, na sala de assessores, conversando entre nós, que a gente vai levar pro público. Então, é uma coisa hiper informal, a gente anotou uns assuntos para conversar, mas é um episódio que a gente vai falar sobre o ano que está vindo. Obviamente, a gente não vai fazer projeção de nada, porque projeção é testar a burrice do assessor, né? Porque você fala, o dólar vai estar tanto no final do ano, você vai errar, a bolsa vai estar tanto, você vai errar sempre. Então, o que a gente vai falar são as tendências que estão por aí. Mas é um bate-papo que a gente teria no escritório, que a gente tem quase todo dia, e dessa vez a gente tentou trazer aqui para o público. Se as pessoas gostarem, a gente pode repetir isso mais vezes. Se não gostarem, a gente cancela e volta com a pauta antiga. Não, perfeito. Vamos começar então falando do básico, né, que a gente aborda, né? Nossa metodologia que já explicamos em outros episódios, ela aborda muito mais de investimentos, né? A gente fala sobre além de investimentos, mas hoje vamos primeiro começar na parte de investimentos. Eu acho que é legal a gente falar também da renda fixa. Eu acho que quem já ouviu os outros episódios, principalmente aqueles primeiros que a gente gravou lá com o Danilo, com o Albiero, com o Marcos, eu acho que a turma conseguiu entender o que a gente faz, né? Perfeito. A gente vai muito além de investimentos, a gente gosta de entender a vida da pessoa antes de entrar em detalhe de investimentos. Investimentos é uma das caixinhas, mas obviamente começo de ano, cara, é igual academia, é igual médico nutricionista. As pessoas querem ir lá para falar daquilo, né? Então, as pessoas nos procuram, um escritório, uma empresa como a nossa, os novos clientes, principalmente, eles nos procuram com a cabeça de investimentos. Eles querem saber o que eles devem fazer com o dinheiro. Eles estão lá no banco, o dinheiro está na poupança, principalmente, estou lá, R$500 mil na poupança, o que eu faço com esse dinheiro? E aí, quando a pessoa chega, senta conosco para conversar, a pessoa acha que a gente vai dar uma dica A, dica B, dica C, investe aqui, faz aquilo. Tira desse, coloca nesse. Exatamente. Não é isso que a gente faz. Obviamente, a gente conversou sobre isso antes. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre tendências do que está acontecendo no Brasil, principalmente no mundo. E eu acho que a primeira tendência, esse ano é um ano atípico, acontece a cada 4 anos, é um ano de troca de governo. E não é um ano de reeleição, de continuidade. O governo, pela primeira vez desde que começou a reeleição, então só para relembrar, Fernando Henrique aprovou a reeleição no Congresso, ele se reelegeu, depois veio o Lula, se reelegeu, a Dilma se reelegeu, ela sofreu impeachment, caiu, o Temer terminou o mandato, o Bolsonaro se elegeu e não se reelegeu. Então a gente tem a volta do Lula e com tudo aquilo que tem a troca de um presidente, que não é nunca fácil no Brasil, porque um presidente quando assume, a primeira coisa que ele quer cancelar tudo que o cara anterior fez, nada presta. E esse agora especificamente, o mercado estava esperando o Lula 1, que era um Lula paz e amor. E o mercado está vendo uma Dilma fim de governo, né, cara? Os ministros da Dilma.
tá um bafafá, assim, quando a gente está gravando esse episódio, os ministros estão batendo cabeça, ninguém sabe para onde vai. Só para datar, a gente está gravando na primeira semana de janeiro. Então, hoje o Lula chamou uma reunião com todos os 37 ministros, que não é pouca gente. Gente pra burro. Pra alinhar o discurso, né? Porque pra tá alinhar super... cara, ele tá cada um falando uma coisa, né? Um fala A, outro fala B, um fala que o negócio é azul, outro fala que é amarelo. E aí o Lula chamou todo mundo e disse que ninguém mais anuncia nada sem antes passar pela Casa Civil, que é o que ele fez lá no primeiro governo dele, funcionou, né? Basicamente só ele falava com o Zé Dirceu ou o Palocci, que eram os caras que mandavam no governo dele. Então, esse é o contexto político que a gente está sofrendo aí nesse início de governo. E aí, o que isso tem a ver com o nosso mundo? Isso impacta muito os investimentos. A Bolsa brasileira, a renda fixa brasileira, investimento imobiliário, a gente já fala também sobre isso, tudo isso, taxa de juros, câmbio, tudo isso sofre muito com política. Infelizmente, a gente não fica... A pessoa fala, eu não gosto de política. Então, meu filho, você muda para Canadá, sei lá, muda para Islândia, porque aqui no Brasil você vai sofrer com... Porque ela te afeta de um jeito ou de outro. Né? Porra, você afeta muito, né, cara? Desde criança, Exato. Do que vai aprender na escola, até o velhinho que vai tomar o remédio no hospital, tem uma lição política envolvida no Brasil. Então é isso que vai acontecer. Então vamos lá, Rafa. Vamos lá. O primeiro assunto, né, que a gente pode entrar aqui é justamente a renda fixa, né? Vamos falar assim, é o mais básico para quem está começando a investir, quem está querendo sair da poupança. O que a gente pode esperar da taxa Selic, né, a taxa básica da economia do país, para esse ano? Deixa eu entrar rapidinho em renda fixa macro e depois eu queria que o Marcelo e o Gustavo falassem de mudança de regra que teve, que não é uma mudança ruim, na verdade é uma modernização que no mundo inteiro existia, mas eles podem comentar melhor. Eu estudei isso mais superficialmente, eles foram mais um detalhe. A gente chegou na pandemia a ter taxa de juros no Brasil a 2% ao ano. Era muito baixo para o Brasil. Então, todo mundo achava que aquilo era baixo. Juro de país de primeiro mundo. Juro de país de primeiro mundo no Brasil. Então, não combinava muito com a nossa realidade. A inflação veio e o Banco Central reagiu. E aí existe uma discussão se o remédio foi muito forte ou não. A Selic veio de 2% para 3,75%, que é o que ela está hoje, muito rapidamente. E hoje a gente tem aí uma taxa de juros alta. Esperava-se que ela tivesse uma tendência de queda. O problema é que um governo que gosta de gastar mais tem dificuldade em derrubar a taxa de juros. Então, para o leigo entender, um assunto técnico é basicamente assim. Quando você investe em título público, você está emprestando dinheiro para o governo. Exato. E você empresta dinheiro para uma pessoa ou para um governo e você depende da credibilidade de quem está tomando dinheiro. Se você empresta dinheiro para uma pessoa que toma muito dinheiro, você vai querer emprestar mais caro, você vai cobrar mais juros àquela pessoa. Se você vai emprestar dinheiro para aquela pessoa que pede uma vez e nunca mais vai pedir de novo, é uma pessoa que não costuma pedir dinheiro emprestado para ninguém, você topa ser mais generoso na taxa, você cobra mais barato. O que está acontecendo no Brasil hoje é que o Lula na campanha e agora nas primeiras atitudes dele está dizendo que vai gastar muito. E aí o mercado está dizendo o seguinte, olha, vocês querem gastar muito? Tudo bem, a gente empresta dinheiro para vocês, só que a taxa vai ser alta, vocês vão pagar caro por isso. E aí não adianta, eu vi outro dia no Twitter uma moça lá me xingando minha mãe, coitadinha, já até morreu, falando assim, olha, vocês aí do mercado, vocês acham que o mercado não tem almoço, o mercado não fabrica comida, vocês são uns boçais. Gente, se o governo está tomando dívida cara, ele não vai conseguir realizar todos os projetos, porque uma hora fica inviável realizar esses projetos. Então não existe milagre. E, bom, então o cenário de renda fixa é esse. Renda fixa quando eu dou aula, eu já dei muita aula de investimentos, né? Não em escola, mas para cliente. Quando eu dou aula, a pessoa fala, define renda fixa, né? Renda fixa é crédito. Toda renda fixa envolve uma operação de crédito, envolve uma dívida, alguém está emprestando para alguém. E tesouro, você está emprestando para o governo. Renda fixa tem a ver com a taxa Selic, que hoje é 3,75% ao ano, tende a ficar nesse patamar por algum tempo, a gente não espera que caia de novo, porque o governo está se endividando muito. O que acontecia nos investimentos no Brasil, o que acontecia até agora, dia 31 de dezembro,
é que você você comprava um título de renda fixa e olhava na sua conta lá no banco, na corretora, na plataforma de investimentos, você comprava um título a 13,75% ao ano, todo dia você via aquilo aumentar um pouco. Então aquilo te dava um conforto. Você falava, puta, a renda fixa é fixa, aquilo aumenta um pouquinho todo dia. Só que, na realidade, esses títulos são negociados todos os dias. Você pode vender esse título na hora que você quiser vender. Só que se você negociar antes do vencimento, você pode sair com deságio desse título. É como um imóvel. Você compra um imóvel lá por R$100.000 e aluga aquele imóvel por R$500, você, no seu imposto de renda ele está R$100.000 e nunca vai mudar enquanto você não vender. Só que se você anunciar que vai vender, pode ser que esteja valendo R$80.000. Ali, né? Tem variação. Tem variação. E essa variação vai começar a aparecer nos extratos de renda fixa. Quer dizer, na verdade, começou a aparecer desde o dia 1º de janeiro. Queria que vocês falassem, Gustavo. Isso é até legal. Que no Brasil era assim, né? Isso Só no Brasil. Só no Brasil. Era uma jabuticaba. Muito engraçado. Só no Brasil você tinha marcação ali na curva, né? Não era a mercado, realmente. Então o cliente queria, às vezes, pô, preciso sacar o dinheiro que está lá investido. Como é que funciona? É aquele valor que está lá? Não. Peraí que nós vamos pedir uma cotação. E aí pedia-se uma cotação e era outro valor. O cara, pô, mas eu estou enxergando o valor lá. E aí tinha que explicar. Hoje realmente mudou, né? Hoje a marcação é a mercado para títulos públicos, crédito privado. Títulos bancários continua sendo a marcação na curva, né? Os bancos ainda mantiveram isso. Então, LCI, LCA e CDB continuam na marcação na curva. Mas é legal, eu tive até falando com alguns clientes hoje sobre isso, e teve 2 clientes meus que falaram, cara, eu quero que mantenha a marcação ao mercado, porque é interessante. Eu já estou acostumado com investimento fora, que eu sei que funciona assim. E aí eu achei interessante que começou assim aqui no Brasil também. Então, pô, tô satisfeito com essa marcação a mercado. Outros já não. Outros preferem falar assim, pô, porque existe a possibilidade, né, de o cliente que é investidor qualificado, né, tem um patrimônio acima de 1 milhão declarado, ele pode ter a marcação na curva e não a mercado. Né, ele pode optar por isso. Qual que é a vantagem de ter a marcação ao mercado, então? Cara, eu vejo que a maior vantagem é você saber realmente o seu patrimônio ali, o real, né? Se você for vender aquilo hoje, você já sabe quanto vai. Dá maior transparência. Dá uma transparência maior. É exatamente essa a palavra, né? Foi feita essa lei justamente para levar uma transparência maior para o investidor. Porque assim, como o Chad falou, né, Rafa? A gente compra um produto de renda fixa, se ele não tem liquidez, a gente tem que carregar até o vencimento, né? E muitas vezes a gente tem muitos clientes que gostam de fazer o trade, que a gente fala, né? Ele não vai carregar até o vencimento, ele quer aproveitar alguma oportunidade numa expectativa de que a taxa de juros vá cair, de sair antecipadamente no mercado secundário e conseguir ali sair com algum prêmio ainda. Então, para esse perfil de cliente, fica muito mais transparente, é muito mais fácil ele entender. Antigamente, né? Dias atrás, a gente teria que pedir uma cotação, né, na mesa de renda fixa para enxergar qual que é o valor a mercado daquele produto naquele momento. Então, eu acho, na minha opinião, que trouxe bastante transparência. Assim. E é importante, desculpa, é importante dizer o seguinte, uma cliente minha especificamente me ligou e perguntou, ô Felipe, isso quer dizer que a renda fixa agora ficou mais arriscada? Não, né? Não mudou nada. Na verdade, ela sempre foi assim. Só tinha uma imagem, uma fotografia diferente ali, né? E o legal de comentar também é o seguinte, a rentabilidade desse cliente contratada, ela é a mesma, né? Sim. Só tem uma oscilação ali durante o período, na verdade, né? o que o cliente precisa entender é, se ele carregar até o vencimento, a renda fixa continua fixa. Exatamente. Porque ela nunca foi fixa, né? Justamente por causa da precificação diária. Eu acho que um exemplo legal, quando vocês falaram aí quando o Felipe deu o exemplo do imóvel. O imóvel físico, você não tem a marcação a mercado. Você só vai saber no dia que você for vender. Você vai ver por quanto seu vizinho vendeu, qual o valor. Você vai ter uma noção ali de valor, do valor do imóvel. Agora, se você vai para um fundo imobiliário, a marcação ao mercado é todo dia. Todo segundo, né? Todo segundo, ele está precificado na bolsa. Então, assim, acho que é uma maneira fácil de entender a questão da marcação ao mercado. Então, imagina assim que se a gente enxergasse um terreno, vários lotes, e ali a todo momento a gente estivesse sabendo o quanto que o dono daquele imóvel quer e quanto que o vizinho dele comprou, quanto que o outro vendeu, seria mais ou menos isso. Perfeito. Acho que é uma forma fácil de entender. A gente vai falar de imóvel daqui a pouco, de investimento imobiliário, financiamento, etc. Mas essa é uma boa comparação, porque tem um amigo meu que colocou um pouco de investimento em renda fixa
que assustou pra caramba com esse negócio agora na virada, né? Ele falou, olha, eu vou vender tudo e voltar pro mercado imobiliário, porque lá no mercado imobiliário não toma esses sustos. Eu falei, não toma, porque você não vai atrás. É só você não abrir a telinha. Eu falo, não é novela. Exato. Essa telinha do aplicativo da corretora para você acompanhar Você todo não liga dia. todo dia pro corretor e pergunta, quanto tá valendo meu imóvel hoje? Exatamente. Quanto tá Daí valendo falou, meu porque eu tenho um patrimônio imobiliário lá de 1 milhão, não sei quanto é, mas suponhamos que seja 1 milhão. Eu sei que vale 1 milhão. Eu falei, tá bom, sua renda fixa que você comprou por 300 mil para receber 350, vai ser 350 também, só segurar. O imóvel que você acha que vale 1 milhão, se você fosse vender hoje a mercado, precisando do dinheiro, você acha que você ia receber 1 milhão? É óbvio que não. O mercado imobiliário também sofre. Exato. Então é essa comparação. Pra gente que está inserido no mercado, a gente sempre escutou, né, que renda fixa não é fixa, justamente por conta dessa variação diária que tem a marcação ao mercado. Mas agora tá mais exposto para o público. Sim. Na verdade, renda fixa continua sendo fixa, só que todos os dias variam ali, uma caso oscilação, precise o resgate antecipado. Né? E aí uma coisa, agora acho que ficou claro esse lance do marcação a mercado versus marcação na curva, que era a realidade anterior. Uma coisa que é interessante falar sobre renda fixa no Brasil hoje é que as taxas são muito atraentes, né? Você tem Selic a 13,75 ao ano. Se você descontar uma inflação que vai ser, sei lá, 6% esse ano, estão dizendo vai que aumente um pouquinho, 6,5% esse ano, a gente está falando de juro real perto de 7%. Então tem muita oportunidade de renda fixa. Exatamente. Títulos de inflação, títulos AAA, né, que são aqueles emissores que têm baixíssimo risco de ficarem inadimplentes, pagando inflação mais 6% ao ano, 6,5%. Alguns deles isentos de imposto de renda para pessoa física. Então, muita gente está hiper preocupado com o cenário, né? O cenário do Lula, tal, não sei o que vai acontecer. E aí a vantagem, eu falei isso hoje na nossa reunião interna, a vantagem de ter mais cabelo branco, né? O Gustavo também tem, mas não aparece. Na barba, não tá na barba. A vantagem de ter mais cabelo branco é que a gente já viu isso antes. Essa novela não é nova. Talvez não no Lula 1, mas na Dilma a gente viu. O mercado com muito medo da Dilma, que quando a Dilma se reelegeu, ela veio com tudo. Ela falou, bom, agora me deram... Era uma eleição da Dilma contra o Aécio, foi hiper apertada, ela ganhou por uma margem minúscula. E ela veio com tudo. Aí a gente pensou na época, que hoje as redes sociais são mais ativas, cara. Na época não tinha tanto de WhatsApp, as tias do Zap, aquelas coisas. Não tinha na época. Só que na época a gente ouvia falar que vai ter confisco. Eu acho que não vai ter confisco. E aí a gente navegou por aquilo lá também. O problema de passar por uma tempestade é que quando você está no meio dela, você acha que ela não tem fim. Mas ela tem fim. E quem está aproveitando agora dessas taxas altas, e aí infelizmente a gente está conversando aqui entre nós, né, mas a gente tem na empresa os nossos especialistas, né, em renda fixa, em renda variável, em produtos estruturados, etc. E eles falaram na reunião de hoje, gente, tem muita oportunidade hoje em renda fixa, a gente vai falar de bolsa também daqui a pouco, mas tem muita oportunidade de renda fixa hoje, e essas oportunidades muita gente não está aproveitando porque está com medo do cenário. Então tem que pensar nisso também. Tem um pessoal que quer ficar líquido porque não sabe, não, deixa ali em liquidez, né? E às vezes uma taxa pré um pouco mais longa ou uma taxa pós atrelada a uma pré junto, um PCA mais alguma coisa, traz uma rentabilidade muito grande para esse cliente e uma oportunidade muito grande de fazer uma operação de fechamento de curva ou de qualquer outro tipo nesse segmento. Tem muita oportunidade. Exato. E eu acho que as oportunidades surgem sempre nas turbulências, né? Aquele velho ditado, né? Compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Né? Warren Buffett, né? E a mão é sempre trocada, né? Quando a pessoa quer comprar quando o mercado está lá a 150 mil pontos e o Selic está 2% ao ano e todo mundo procura, né? Mas infelizmente o contrário. A gente já puxando o assunto de bolsa aqui, o que a gente pode esperar então para a bolsa esse ano? O que a gente pode falar do cenário? Cara, minha opinião, eu acho que a bolsa ela tem muitas oportunidades agora para quem tem estômago. Pro cliente que ele tem um perfil mais sofisticado, eu acho que é um excelente momento. E assim, normalmente um cliente com perfil sofisticado, ele não coloca todas as fichas na renda variável. Então, para ele é o melhor cenário, porque ele tem juros altos na renda fixa, ele tem fundos imobiliários negociando abaixo do valor patrimonial, empresas super estabelecidas, empresas renomadas, empresas do índice Bovespa, Banco do Brasil, enfim,
A própria Petrobras. É que a Petrobras é uma questão um pouco mais delicada, mas a gente tem empresas sólidas sendo negociadas abaixo do valor patrimonial. Quando a gente diz abaixo do valor patrimonial, é abaixo do valor real, vamos colocar dessa forma, do valor contábil dela. Seria uma Quer dizer, se a empresa fosse pegar todos os ativos dela, liquidar, o acionista ia receber mais do que ela vale mais no do que ela vale. hoje. Vou dar um exemplo. O Banco do Brasil, eu olhei hoje, está em torno de 60% do valor patrimonial. Ou seja, você sai com um prêmio de 40% se ele resolvesse liquidar tudo. É assim, tá super interessante. Eu não acredito, e aí assim, qual a expectativa? Na minha visão, com um governo expansionista, pode ser que ainda suba um pouco a taxa de juros, mas eu não acho que tem muito espaço para subir muita coisa, mas pode subir mais um pouco. E o investidor, né, tradicionalmente falando, ele é mais conservador. Então, assim, o que acontece? Quando começa a renda fixa a pagar uma taxa alta de juros, as pessoas saem, elas falam assim, para que eu vou tomar um risco na bolsa se eu tenho mais segurança na renda fixa? Então, ele acaba migrando da renda variável para a renda fixa e, consequentemente, você, né, tem um excesso de oferta na bolsa, com uma demanda baixa, então os produtos da renda variável vão desvalorizar e a bolsa vai subir. Então, muitas oportunidades dentro da renda variável, mas para quem tem estômago. Né? E aí digo mais uma coisa, Rafa, que eu acho que uma segunda oportunidade da renda variável. O que acontece? O fluxo da bolsa no Brasil, metade, em torno de 50% do fluxo, é capital estrangeiro. Então, assim, os juros nos Estados Unidos, que os bonds americanos, os títulos públicos americanos, são considerados os ativos mais seguros do planeta. Então, cara, e aí existe essa competição. Hoje a taxa de juros dos Estados Unidos está 4%, se eu não me engano, né? Então, assim, o investidor estrangeiro, ele olha e fala assim, poxa, o Brasil está interessante. Se eu emprestar dinheiro para o Brasil, ele vai me pagar 13,75%, 14% ao ano. Só que os Estados Unidos têm uma segurança muito maior, não é um país emergente, é um país de primeiro mundo, e vai me pagar 4% ao ano. Ele vai avaliar esse risco. Então, existe também essa competição de captação de recursos entre países. Se os Estados Unidos está a taxa zero, poxa, o investidor estrangeiro olha e fala, tá, legal, eu vou tomar esse risco no Brasil. Eu vou comprar título público a 12, 13, 14. Agora, se os Estados Unidos começa a remunerar, a mão muda. Então ele vai olhar e vai falar assim, poxa, eu vou avaliar o risco-oportunidade aqui nesse cenário. Então, isso também eu acredito que faça a Bolsa se tornar aí uma oportunidade dentro desse ano. E aí a oportunidade que eu digo é comprar barato, ou seja, quem tem estômago vai conseguir comprar num preço bom. Esse ano tendência de uma volatilidade muito alta, então com isso surgem muitas oportunidades, né, cara? A gente tem a nossa mesa dentro do escritório lá, que, pô, direto manda oportunidade pra gente, tanto com proteções pra entrar nos ativos. Então, isso que eu ia falar, falar um pouco, porque tem o cara que compra a bolsa para ser sócio da empresa, né, receber dividendo, etc. Carrega, né? Para carregar ou para valorização e vender mais tarde, mas também tem as operações protegidas, sim, né? Sim, são operações muito interessantes que o cliente às vezes entra com capital protegido, ele está em bolsa, ele está exposto ao ativo, ele pode estar alavancado para alta ou para queda, porque ele também pode ganhar vendido, né? Não só comprado. Então, pô, tem muita oportunidade. Eu também acho, para quem gosta de especular, eu acho que para quem é mais sofisticado é um bom momento, para quem é conservador é um bom momento. De novo, tem que aproveitar as oportunidades nas turbulências, né? Exato. A gente está aqui no nosso papel de trazer informação, né? Porque muitas vezes o conservadorismo ele vem pela falta de informação. Exatamente. Então a gente está aqui trazendo essas informações. E é natural também, cara. A gente vê um cliente que está lá com capital 100% na poupança, ele sai da poupança e não tem estômago. Agora vou usar o termo que o Marcelinho usou. Ele não tem estômago para ir para a bolsa, entendeu? Ontem eu fui num cliente com o Ricardo, que é um assessor que já participou aqui do podcast. E quase te substituiu já. Sonho tá dele. Triste que não tá aqui hoje. Ele então, tá triste. Vou dar um abraço pro Ricardo aí. Eu fui num cliente ontem com o Ricardo, e o cliente está no Itaú. E o cliente lá no Itaú tirou o dinheiro da poupança e fez uma carteira que a gerente de investimentos do Itaú lá recomendou. E ele falou, cara, ela só me colocou em furada. Aí eu fui ver a carteira. Não era uma carteira ruim. Uma carteira de fundo multimercado, fundo de bolsa, tinha umas ações. Só que é uma carteira que oscilou para baixo ano passado. Como Sofreu. Normal, né?
Só que ela foi mal, ela provavelmente veio uma ordem de cima, você tem que comprar esses ativos e indiscriminadamente foi comprando para todos os clientes. Esse povo de banco não tem muito o que escolher. O que ela deveria ter feito, se ela trabalhasse na O2, ela deveria ter pego esse cliente e colocado, sei lá, 20% em renda fixa pós e pré, sei lá, comprar, diversificado um pouco em renda fixa para ver se o cara tem estômago para aquilo, para depois pensar em bolsa. O problema é que faz uma mudança muito rápida e aí o cara fala, não, essa gerente só me deu prejuízo. Ah, coitada, a culpa não foi dela, se você for pensar. Então essas pessoas, elas vão se sofisticando com o tempo. É normal. Você vê um cliente que está conosco há 3 anos, ele começou lá comprando CDB pós de banco que ele não conhecia. Ah, pô, legal, comprei um CDB do Banco Pan. Nunca tinha ouvido falar. Aí ele comprou um CDB uma LCA de 6 meses do Rabobank. Falei, puta, Rabobank, nunca tinha ouvido falar, mas pesquisei, um banco gigante na Holanda e tal. 6 meses travado, não estava acostumado com capital travado. Legal. E esse cara hoje, né, joga 3 anos para frente, está investindo fora do Brasil. Já está super sofisticado. Está super sofisticado, mas é um passinho, baby steps, né, como dizem os gringos. Não é de uma hora para outra, né, cara? Então é isso, eu acho que é um pouco isso também. Só para trazer outro assunto aqui, isso é um tema bastante que a gente está tendo bastante demanda, né? Investimentos internacionais, como migrar, como proteger o patrimônio lá fora. Existem algumas maneiras, né? A gente está tendo muito caso agora nesse final de ano, essa mudança de governo. E queria comentar mais, o que a gente pode falar dessa questão, como que estão sendo os seus clientes? Eu acho até que antes de falar disso, vamos falar um pouco de cenário lá fora, né? Boa. Porque parece que a gente falar aqui, vamos colocar o dinheiro lá fora, o mundo o mundo inteiro tá ótimo, o Brasil tá um lixo, mas não é bem assim, né? Tá tendo guerra na Rússia com a Ucrânia, a Europa sofrendo, os Estados Unidos ameaçando uma recessão. Não quer dizer que se você tirar o dinheiro do Brasil, você vai ganhar mais dinheiro e que lá você vai ganhar muito e aqui você vai perder, não é isso. A questão é diversificação. Eu não queria entrar muito em falar de cenário macro lá fora, porque tem um monte de podcast que vai falar sobre isso e dar baile aqui na gente, né? Mas o que está acontecendo no mundo é esse, né? A Europa sofrendo muito, consequência da guerra, os Estados Unidos ameaçando uma recessão, a China com informações que não são transparentes, né? Hoje eu vi lá uma notícia que ela não estava divulgando corretamente os dados de Covid, então estava com aquela política de Covid 0, que agora acabou. Pode ser que a China volte a crescer mais esse ano do que era esperado. Isso é bom para o Brasil, para algumas empresas da Bolsa lá de commodities, etc. Mas o mundo também não está aquele mundo maravilhoso para se investir. Não está o mundo cor-de-rosa, né? E aí a gente teve podcast falando especificamente sobre investimento fora do Brasil, foi ótimo. E aí, voltando, agora entrando sim no investimento, o ponto é a gente tem que diversificar. O Brasil representa 1% mais ou menos do PIB do planeta. E a gente tem 100% do nosso dinheiro num lugar que representa 1%. Né? Eu vou dar um exemplo que um cliente trouxe para mim outro dia. Um cliente maranhense. Ele falou: o Maranhão representa mais ou menos 1% do PIB do Brasil. É como se ele tivesse todo o dinheiro dele investido no Maranhão. Todo mundo ia achar isso um absurdo. Nada contra o Maranhão, mas qualquer pessoa ia achar isso um absurdo, né? Vou investir 100% do meu patrimônio num estado brasileiro, não dá, né? Só o investidor imobiliário meio que faz isso, mas o cara de investimento líquido não faz isso. E a gente faz isso com o nosso dinheiro. Então, o argumento a favor de diversificação internacional não é diversificação para ganhar mais, é diversificação para proteger o capital contra o excesso de colocar os ovos numa cesta só, né? Acho que você usou o termo mais correto para isso, né? É diversificação. O principal ponto é esse, né? Porque o tamanho do cliente, eu sou pequeno, eu sou médio, eu sou grande, cara, tranquilo. A gente tem ferramentas para poder atender esse cliente de diversas maneiras. Mas o mais importante é isso, é poder levar uma diversificação de patrimônio para esse cliente, uma diversificação de investimento, onde ele vai estar com o capital dele protegido lá fora, ele tem uma segurança de investimento. É um país de primeiro mundo, sim, mas são diferentes as políticas de investimento, a rentabilidade ela é diferente, mas o mais legal de tudo é exatamente isso, cara, é a diversificação. Assim, exato, e controlar a expectativa do cliente, né, que é o que você falou. Lá fora, num país de primeiro mundo, lógico que a remuneração vai ser menor. Aí o cara sai daqui e fala: pô, o Brasil tá me pagando 14 ao ano, o que eu vou fazer lá ganhando 4?
é justamente a necessidade de diversificação. E aí, quando a gente falou anteriormente no podcast câmbio, né, tem a variação cambial também. Sim. Assim, eu fiz um estudo para um cliente do Dan e, cara, o dólar vem subindo desde 2011. Ele tem um canal de alta. A última vez, assim, quando o Lula entrou, ele trouxe o dólar um pouco para baixo. O dólar chegou a bater 3, acho que 3 e pouquinho. No final do governo ele entregou a 1,50. Quando entrou a Dilma, foi só subida. Então, assim, e também ele pegou outro momento, era outro momento de Brasil, de mundo, enfim. Mas, desde o plano real, o real se desvaloriza perante o dólar. Então, assim, cara, tem que ter. Assim, não tem muito. É a questão de diversificação, não colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Você falou agora há pouco, né? A gente tá falando de renda fixa e tal. Os Estados Unidos, o investidor lá fora vem investir no Brasil procurando risco. Exato. A gente tem que procurar uma ele segurança, olha, né? Exato. O estrangeiro, ele olha o país inteiro como um risco. E não importa se o investimento mais seguro que a gente tem no Brasil é emprestar dinheiro para o governo, é comprar um título público, por exemplo. Né? Que as pessoas têm ainda, os mais velhos têm aquela fantasia de que a poupança é o melhor e mais seguro investimento, e não é. A gente sabe disso. Então, assim, poxa, o cara vem para cá e ele fala, eu vou tomar um risco no Brasil, mas sei lá por quanto eu vou tomar esse risco. Então, assim, o Brasil pagando 2% quando a Selic estava 2%, quando a gente tinha nossos juros de país de primeiro mundo. Exato. Difícil, o cara fica lá fora com a segurança do então, país dele. o que o cara fez? Foi para a Bolsa. Por isso, até, na minha opinião, que a Bolsa subiu muito, né? Que a gente teve aquele bull market. Sim, pandemia. Né? Pandemia, foi loucura. E olhando pro gringo, cara, imagina, o gringo, vocês falaram, o gringo tira o dinheiro dele e manda para cá para correr risco. A gente teria que fazer o caminho inverso, né? Mandar o nosso dinheiro para lá, uma parte, não tudo, obviamente, um pequeno pedaço, para fugir de risco, para ter diversificação. Nem que seja diversificação cambial, puramente. O Gustavo falou no episódio que ele veio aqui com a gente, ele falou, cara, quem que acorda lá na Inglaterra, em Leeds, lá, acorda de manhã e fala assim, puta, eu preciso investir hoje no Cicobi, lá no Brasil, no Sicredi. Ninguém faz isso, né? E a gente pega um cliente no Sicredi, outro dia eu peguei um cliente do Sicredi especificamente. Não, mas meu dinheiro tá no Sicredi. Pô, grande bosta, né? Desculpa o palavrão, mas pô, no Sicredi, corta aí depois. No Sicredi, cara, no Sicredi não dá, né? Grande coisa o Sicredi. Então, assim, o brasileiro ainda tem essa coisa cultural, né? O chileno já não tem há bastante tempo, o uruguaio não tem, o latino-americano em geral não tem. E o chileno não teve tanta instabilidade. Tá tendo agora, com esse cara lá, mas antes o Gabriel Boric, eu acho que é o nome dele, mas não tinha antes. O Chile era o país de primeiro mundo da América Latina. Primeiro mundo era o que a Argentina queria ser, né? Exato. Esses dias eu abri uma caixinha no meu Instagram lá de perguntas e um prospect mandou lá pra mim como faço para proteger meu dinheiro, né, nesse assunto de investimentos internacionais. E aí o Gu comentou agora há pouco que a gente tem vários meios, né, de fazer isso, né. Eu uso outra palavra, em vez de meios eu falo veículos. A gente tem os veículos, né. Você pode investir tanto por meio da pessoa física quanto por meio da pessoa jurídica. E aí a gente sempre pensa em eficiência tributária e sucessória. Isso vai depender de caso a caso, né. Então já deixo aqui o convite para, se você está escutando aí, pense em investir seu dinheiro internacionalmente. Aqui embaixo vai ter um link para você clicar, preencher com seus dados, que a nossa equipe vai entrar em contato com você para a gente falar mais sobre o assunto. O que mais que vamos falar? Vamos falar de imóvel? Imóvel, setor imobiliário. O que a gente pode falar do setor imobiliário? Eu acho que tem 2 pontos, acho que são importantes, que a gente abordaram muito para falar disso. E aí, pelo trabalho que a gente faz na empresa. Para falar um pouco de fundos imobiliários, a gente tocou no assunto, que é uma maneira de se investir em imóveis mais fácil do que comprar um imóvel. Vocês poderiam explorar um pouco sobre isso. E o outro assunto é para falar de financiamento imobiliário, que é um assunto que a gente é muito procurado, porque dentro da empresa a gente tem uma área de financiamento imobiliário. O Gustavo foi o fundador dessa área lá dentro. Hoje não é mais ele que toca, ele focado 100% na carteira, nos clientes dele, mas acho que a gente podia explorar esses 2 assuntos aí, começando pelos fundos imobiliários. Legal. Fundo imobiliário, eu conversei hoje com o Devi é o nosso head da área, né, de fundos imobiliários, alocação em geral. Vou dar um geral que ele me passou, tá? Aí
tô usando as palavras Não vai dele. ser tão brilhante quanto devia. Não vai. Até porque eu não tenho o sotaque que ele tem. Eu não tenho o charme do... Não tenho Tem o charme, né? Pra quem não sabe, o Devi é francês, tem um sotaque bonito demais. Declaração Mas vamos lá. de amor aqui do você Rafa viu? pelo Devi. Francês conquistou o coração dele. O Devi me passou uma visão de que os fundos de crédito tendem a se manter bem, até por conta da taxa de juros alta, e que os fundos de tijolos tendem a sofrer um pouco mais. Pelo menos até esse primeiro semestre. Não dá para saber, como a gente comentou no começo, a taxa de juros, para onde que vai, para onde que não vai. A tendência é se manter entre 75 ali, pelo menos em torno disso, e para os próximos meses aí ficar mais aguardando e esperando algumas oportunidades, mais voltadas para crédito do que para tijolo, né? Mas enfim, o que você pode falar cara, disso, Marcelo? Ele é o especialista no assunto, assim, eu não vou me arriscar a falar qualquer besteira aqui, mas a gente tem que analisar o primeiro ponto, é o que o Felipe falou. As pessoas às vezes não entendem o que é um fundo imobiliário. Porque as pessoas acham que o mercado financeiro é sopa de letrinhas, tudo é muito complicado e, lógico, a gente está na área, para a gente não é tão complicado assim. O fundo imobiliário, você tem lá o imóvel, no caso de um fundo de tijolo, o cara tem um imóvel físico ali dentro daquele patrimônio. E o que é que baliza hoje o mercado imobiliário? Ou é a inflação, é a inflação daquele mercado, né? Seja o IGPM, hoje acho que é o IPCA, né? que estão utilizando nos contratos. Então, assim, o que vai acarretar no sucesso desses fundos? E aí vai depender, lógico, do perfil dele, se ele é um fundo de crédito, de papel, né? Que a gente costuma dizer, um fundo de tijolo, enfim. É a perspectiva tanto da inflação, né? Como essas correções vão acontecer, e aí a gente tem na porta a questão da pandemia, se vai ter um novo... eu não acredito que vai ter um novo lockdown, mas começa com essa... Ninguém aguenta mais isso. Isso acabou. Mas é uma boa oportunidade para quem quer renda, né? Eu acho. Resumo de fundo imobiliário é isso. Sim. Exato. O cara que quer ter renda, corrige anualmente pela inflação. A pessoa, eu tenho lá 3 imóveis, eu falo sempre isso para os clientes, o cara tem 3 imóveis de aluguel. Eu quero me desfazer de um. Tá bom, troca esse um imóvel por uma carteira de fundos imobiliários. Você vai ter mais renda, isento de imposto de renda para a pessoa física, você recebe como dividendos. E anualmente você corrige isso pelo IPCA ou pelo IGPM. Então, e eu acho assim, e aí falando em comparação, né? A dor de cabeça de se ter um imóvel físico no seu nome, você vai ter que lidar com uma imobiliária que ela vai ficar com o primeiro aluguel. Você tem que lidar com a taxa de vacância, então se o imóvel está desocupado, você tem que pagar o IPTU. Se ele for num condomínio, você vai pagar o condomínio do mês. Taxa extra. Taxa extra. Um monte de coisa. Aí você tem o quê? Os novos imóveis que vão surgindo são seus concorrentes. Imóveis mais modernos, em pontos mais valorizados. Então, sei lá, a cada 5, 10 anos você vai ter que modernizar. A própria liquidez, né? Você vai ter que modernizar o seu imóvel. Você vai ter que... enfim, tem a liquidez. Você não consegue falar, preciso de dinheiro agora. Vou abrir a boca e vender meu imóvel pelo preço que a gente estava voltando, né? Marcação a mercado. Pelo preço que eu acho que ele vale. Você vai saber o quanto ele vale, dependendo da quantidade de interessados, né? Perfeito. Então, assim, só para trazer mais um ponto aqui na discussão, vamos falar assim. Isso tudo pensando friamente a parte racional, né? Agora, quando a gente leva pro emocional, eu quero ter meu imóvel, quero fazer mas aí o outra discussão. Não, outra discussão, né? O que eu estou colocando assim é oportunidade, né? Então, assim, cara, tem gente que ganha muito dinheiro no mercado imobiliário, e eu não sou especialista em mercado imobiliário aqui, mas é a comparação, é o custo-oportunidade, é a dor de cabeça que você pode ter ou não também. O Rafa entrou aí no detalhe de emocional, racional. A gente fez uma reunião ontem até com um cliente que a gente ajuda o cliente até a parte racional. O emocional é sempre do cliente. Né? A tomada de decisão, compro ou não compro, vendo ou não vendo. E outra, quem é a gente para falar para o cliente que a ele gente sabe, sugere, né? A gente faz uma sugestão para ele. A gente tenta entender exatamente o emocional dele. O que eu quero para minha vida? Tem cliente que ele quer ter a casa dele na praia, ele quer ter uma casa nos Estados Unidos. São os objetivos de vida ele gosta da renda de imóvel. Às vezes o cliente ele já aposentou da profissão que ele tinha e ele gosta de visitar os imóveis dele, cuidar daquilo.
Então, assim, é muito cada detalhe. O que eu quis colocar foi só uma Aí esse comparação de ano, produto. né, esse governo novo que está em vigência aí, olhando para trás, né, é um governo que dá muito crédito, né? Então, o crédito esse ano... Utiliza os bancos públicos. Exato, ele fomenta muito o crédito através dos bancos públicos, né? Então, assim, esse ano tem grandes chances de aquecer muito o mercado imobiliário. Que está meio desaquecido, Que né? passou por um momento próprio vindo de Pandemia veio bem, aí Isso. parou um pouco. É aquela história, né? O cara na pandemia, ele ficou na casa dele, aí ele olhou, falou, pô, a taxa de juros lá pagando 2% no banco, o cara tava na poupança, então, pô, tava recebendo muito menos que... vou tirar meu dinheiro e começar a investir em imóvel. De repente subiu, aí o cara, putz, espera aí, vou voltar meu dinheiro pro mercado, né? Tirar do setor imobiliário. E agora, esse novo governo, ele tende a fomentar muito mais isso, né? Por conta de crédito, ele quer fomentar o crédito. E é um perfil de governo expansionista, né? Exato. E aí a gente tem que lembrar que a construção civil, acho que, se eu não me engano, é o maior empregador do Brasil. É a construção civil. Então, assim, é uma forma deles gerar emprego, de deixar a população feliz também, crédito barato. Legal, a Esse é gente o tem, como papel. o Felipe comentou, nós temos dentro do escritório, acho que já teve até um episódio com o Flávio, né? A gente falou sobre isso. Que, pô, a gente tem a estrutura dentro do escritório e a gente faz isso, ajuda o nosso cliente a melhor tomar a decisão. Pô, hoje tem uma taxa de juros no mercado aí a 3,75, então provavelmente o CDB vai estar pagando um pouco mais do que isso. E o financiamento, quanto que está valendo? Faz mais sentido eu financiar ou eu tirar meu dinheiro, desinvestir meu dinheiro e pôr à vista? Então, óbvio, caso a caso, tem muita coisa para ser falada nesse meio, mas existe um estudo. Não tem fórmula pronta para o cliente. Não existe uma fórmula pronta, Exato. mas existe um estudo a ser feito disso, que é muito legal, né? A gente leva um valor muito grande para esse Mas cliente. em geral, assim, de novo, não tem fórmula pronta, vocês falaram bem, mas em geral, para um cara que tenha o dinheiro lá para comprar o imóvel à vista e um crédito aprovado, provavelmente o crédito vai ser mais vantajoso para ele Hoje, com certeza. do que comprar à vista. Não, hoje, com certeza. Se o cara, óbvio, se o cliente não for um cara de muita idade, que ele teria que diminuir o risco de financiamento, o tempo do financiamento, enfim, aí entraria muito no detalhe. Mas um cliente normal, o cara tem o dinheiro para comprar à vista, 1 milhão para comprar à vista e o crédito de 1 milhão aprovado, Toma o crédito. toma o crédito. Até Sombra de porque dúvida, vai se toma o descapitalizar assim de uma vez, né? Não faz muito sentido. Não às faz vezes, muito sentido, exatamente. Às vezes, com o próprio dinheiro investido, além de você rentabilizar ele mais, você pode ainda gerar uma renda mensal com ele, dependendo da diversificação que você fizer, para talvez pagar a parcela ou... Pô, Dependendo do seu assessor, né? Se o seu Dependendo de assessor quem for... for esse assessor. E tem uma jogadinha que uma vez a gente fez com um cliente muito tempo atrás. O cliente tinha um imóvel, vendeu à vista o imóvel, fez uma operação caixa, que chamava. Vendeu o imóvel à vista. Vamos jogar para número redondo R$1 milhão. E vamos supor que Selic estava 10% ao ano, e o financiamento estava 8%, taxa final. Ele vendeu o imóvel e comprou o mesmo imóvel, um equivalente financiado a uma taxa de 8% ao ano. certo. 30 anos de financiamento. Isso. E pagou uma parcela, sei lá, de R$8 mil. Então, o que ele tinha investido pagava a parcela. Só que esse cliente tinha um problema de saúde, cara. Então, aquilo virou a pólice de seguro de vida dele. Porque provavelmente ele não poderia ter seguro por conta do Ele problema não de saúde. conseguia contratar seguro. Nem sei se eu poderia estar falando isso ao vivo aqui. Mas a gente comprou esse imóvel. Quer dizer, na época a gente nem fazia financiamento na empresa, mas ele comprou lá o imóvel na Caixa. Tinha um seguro prestamista. É seguro que fica, Que é caso vier acontecer alguma coisa com quem é o E aí ele pagou por 3 anos e veio a falecer. O banco quita o imóvel do cara. Sim. E a família ficou com o dinheiro. Eu não conheci o seguro prestamista, eu conheci no podcast que vocês comentaram a respeito. E é uma solução, cara. Tem várias, a gente podia fazer um episódio só sobre essas táticas, Soluções não Ela é uma tática ortodoxas. sucessória, vamos dizer Sucessória, assim. Né? sucessória. Mais às vezes o cliente não pode por conta de alguma doença e a gente tem algumas outras ferramentas. Special situations. Special situation. o Brasil é tão complicado que às vezes até cria oportunidades, né? Isso aí. Isso aí, eu acho que é legal também falar. A gente comentou sobre esse cenário que está chegando, né, esse ano, que a gente está por vir, né, que uma alta volatilidade, incertezas, oportunidades. E a gente comentou hoje na nossa reunião a importância de nós, como assessores, estarmos presentes nessas situações, né?
estarmos ali com o cliente, explicando, não só chegar no momento bom e comemorar com o cliente, mas também saber explicar, saber mostrar a fase, como que tá, por que caiu a conta, por que a conta dele está aparecendo menor por causa da marcação ao mercado, explicar o motivo disso, enfim. E eu acho que é legal a gente comentar um pouco dessa questão, né? Pô, é importante a gente estar junto. A nossa profissão, cara, ela tende a crescer em momentos de crise. Eu não queria que o Brasil estivesse passando por o que está passando, obviamente. O Paulo Guedes era o nosso cara, né? Não vou elogiar A, B ou C, mas nesses momentos de incerteza no mercado, a profissão de assessoria de investimentos tende a crescer porque as pessoas buscam mais aconselhamento. Ponto. É a realidade, a vida como ela é. Lá, Nelson Rodrigues, é assim que funciona. Dito isso, a gente vê que alguns assessores, início de carreira, tal, eles congelam frente a essas dificuldades. Porque o cara passou os últimos 2 anos e pouco numa vida mais ou menos fácil. De bolsa estava ok, né? Nem muito para cima nem para baixo, renda fixa dando grana, na curva, aí vira o ano com Lula, com marcação ao mercado, com bolsa caindo, 3 pregões caiu 5% da bolsa, cliente desesperado, achando que vai confiscar a poupança dele e tal, enfim, um monte de coisa acontecendo e a pessoa congela. Eu vejo na minha caixinha de pergunta no Instagram um monte de assessor perguntando, cara, o que eu faço? Eu não tenho coragem de ligar para o meu cliente para dizer que ele está perdendo 10% na renda fixa. Primeiro, ele não está perdendo, a gente falou sobre isso mais cedo. Segundo, você tem que ligar. Comunicação é oxigênio. Eu falei isso hoje também na reunião mais cedo. Você tem que se comunicar com a pessoa, você tem que ligar, informar, dar dica, dar sugestão, estar próximo, tem que estar próximo. E para quem é investidor, para quem cliente está nos ouvindo, aproveite esse momento para se aproximar do seu assessor, para ver se a sua assessoria realmente é uma assessoria de verdade ou se é só um cara que fica tirando pedido para você comprar e vender ativo. Então esse é o momento da verdade, entendeu? Basicamente era isso o recado. Acho que esse é um recado final, né? Que a gente pode passar. Gu, você quer final falar? Dramático. Final dramático, tá? Final dramático não, final emocionante. Emocionante, falar assim. emocionante, isso aí. Quer dar um recado final? Quem está escutando a gente, quer... Arrasta pra cima. Arrasta pra cima, quer saber conversar. mais sobre... Marcelinho, o que você acha aí? Não, cara, eu acho que a gente tem que... O recado que eu deixaria é que 2023, como o Chad falou, troca de governo, é um começo meio turbulento. Eu acredito e tenho essa expectativa que com o tempo as coisas vão se alinhar. Início de governo, cada um fala uma coisa, todo mundo desalinhado, cria pânico. Eu acho que isso tudo faz parte, mas a gente costuma brincar, né? O Brasil o jornal de amanhã é igual ao jornal de ontem, né? Então, assim, a gente já passou por várias instabilidades políticas, fiscais, econômicas. O brasileiro é forjado é igual o aço, né? É forjado na pancada, né? Quando você bate, dobra, ele ganha, ele fica mais rígido, né? Então, eu acho que o brasileiro é assim. E a gente tem que ter calma nesses momentos e realmente ficar próximo do seu assessor, e o assessor principalmente próximo do cliente, e mostrar as oportunidades, acalmar o cliente, mostrar para ele e tentar colocar de uma maneira clara, né? É o que a gente tenta trazer aqui no podcast, desmistificar o mercado financeiro, trazer com palavras claras o que é marcação ao mercado, o que é LCA, o que é CDB, enfim. Então, assim, eu acho que é um momento de oportunidades e a gente tem que aproveitar. Não adianta querer surfar uma onda que está todo mundo. Eu acredito sempre que a gente tem que... como eu falei no começo, as oportunidades nascem nas turbulências e a gente tem que saber enxergar e aproveitar esses momentos e, claro, beneficiar o nosso cliente com isso. E o cliente tem que estar sempre informado do que está acontecendo, porque ele é o que não sabe, né? Então a gente tem que passar essa informação para ele. A gente que está vivendo Perfeito. Isso tem que passar. Perfeito. E é o que a gente está tentando fazer aqui no podcast. Espero que todo mundo esteja gostando, né? Tem outros episódios, esse é o 11º episódio que a gente grava, tem bastante conteúdo que a gente já soltou, muitas histórias de empresários aqui, de empreendedores, né? Eu aprendi agora. Empreendedores de sucesso, nacionais. Nacionais, isso. E tem outros que estão por vir, né? A gente já tá com uma agenda legal,
Então, se você quer escutar mais episódios, vou deixar a playlist aqui também para vocês escutarem. Pessoal, muito obrigado por participar. Valeu. Não Valeu, deixe Rafa, de se inscrever no nosso canal, seguir a gente aqui no Spotify, se você estiver escutando no Spotify, e também seguir a gente lá no Instagram, que tem bastante conteúdo. A gente fez um post explicando a marcação ao mercado, tem mais detalhes lá para vocês que querem entender mais no detalhe tudo, né? E tem outros conteúdos que estão surgindo, tá? Tem os cortes aqui também, que sempre saem uns cortes bons, né? E é isso aí. Feliz ano para vocês, vamos com tudo. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu.